Olá, tudo bem? Eu sou Henrique Widerspahn, professor de astrologia tradicional, e para quem me conhece sabe que eu sou bastante criterioso com os métodos da astrologia. A astrologia tradicional disse que veio da Suméria, mas ela foi de fato compilada, organizada por ordem de Hammurabi em cerca de 1700 AEC. O desenvolvimento da astrologia que nós praticamos hoje surge principalmente a partir da escola de Alexandria e se fortalece a partir do século I da nossa era. O nome que nós principalmente conhecemos é Ptolomeu, embora existam vários outros, Vétios Valens, por exemplo, mas a astrologia segue o seu desenvolvimento entre os árabes e entre o século V e entre o século VIII já da nossa era, antes ainda da astrologia ingressar na Europa, a astrologia árabe sofreu um avanço, um progresso, um desenvolvimento bastante elevado. Ptolomeu, século I, se deparou com vários métodos de duração da vida, com critérios, com métodos, com jeitos de obter, com regras, aforismos bastante diversos. E resolveu, a partir daqueles métodos, desenvolver um método próprio de duração da vida. Né? Qual que era a filosofia que Ptolomeu desenvolveu? O método Ptolomeu é conhecido como o método do Afeta e do Anereta. Então, ele parte do princípio de que existe um astro que é encontrado a partir de regras muito específicas, que é denominado Afeta. Este astro é responsável pela qualidade da vida e da saúde daquele nativo. Em contraposição a este Afeta, existe um Anereta. O Anereta pode ser qualquer astro, menos os luminares, e é um astro considerado matador, que, ao contrário do Afeta, é um astro que prejudica a vida, corta a vida. De toda forma, esse método de Ptolomeu acabou sendo denominado como método da prorrogação. Ptolomeu descreve, lá no seu livro 3, de que esse método não se propõe a encontrar a duração da vida do nativo. Vou repetir. Ptolomeu, no seu livro 3, escreve que este método não se propõe a encontrar a duração da vida do nativo. Os graus aneréticos, que são os graus dos termos do anereta, que, como eu disse, pode ser qualquer um, menos os luminares, eles vão corresponder ao longo da vida a períodos críticos com relação à saúde daquele nativo, daquela nativa. Então, isso pode ser representado por enfermidades graves, doenças, e isto sim, isto funciona. Se você mapear estes períodos e associar, que são os termos do Afeta, você vai encontrar épocas da vida do nativo, 3, 5, 7 anos às vezes, onde a saúde do nativo estará bastante debilitada. Se você associar com outros métodos, como as secundárias, particularmente as de arco solar, você vai chegar a um julgamento com relação à saúde daquele nativo bastante precisa e vai poder proporcionar uma indicação importante com antecedência para que aquele nativo possa fazer a gestão da sua própria saúde, ir a um médico ou a um especialista e evitar que as consequências já previstas daquele mapa sejam funestas. Prever é exatamente isso, é administrar consequências. Ok, método de Ptolomeu, Afeta, Anereta, prorrogação, filosofia, um planeta que dá vida e um planeta que toma a vida, Afeta e Anereta, respectivamente. Os árabes desenvolveram um outro conceito
um outro método que talvez seja filosoficamente mais interessante. Esse método é conhecido como método do Alcoodem ou método do Alcocodem. Eu aprendi com o Soller Alcoodem e é o termo que eu vou empregar, mas na internet você também vai encontrar Alcocodem. O que se trata desse método? Você tem um Hilek, que também é calculado a partir de regras muito específicas, e este Hilek é o astro que tem a ver com a condição saudável do nativo. E você vai encontrar, a partir desse Hilek, também com regrinhas específicas, um outro astro que será denominado Alcoodem. O Alcoodem é um astro doador de vida. Então veja, ao contrário do método de Ptolomeu, o método do Alcoodem, ele tem um astro que prorroga a vida. Vamos deixar isso claro? Método da prorrogação. Ptolomeu, você tem um astro responsável pela qualidade da vida do nativo e um astro matador. No método do Alcoodem, você tem um astro responsável pela qualidade de vida dos nativos e um astro doador de vida. Então, enquanto pelo método de Ptolomeu você tira anos, você mata o nativo, no método do Alcoodem, você doa anos de vida. Existem regras extremamente precisas e este método, que foi aperfeiçoado por Guido Bonatti, é um método que precisa ser visto com muita cautela. Então, a primeira observação: não se pode obter o afeta e do afeta você buscar o Alcoodem. Por que não? Porque são métodos extremamente diferentes. Os critérios para obter o afeta são diferentes dos critérios para obter o Hilek. Dois autores se debruçaram sobre esses dois métodos. Dois autores respeitáveis. Um é Robert Soller, com quem eu tive a oportunidade de estudar este método em particular, que é a duração da vida. E uma outra autora, também formidável, fantástica, Bernadette Brady, que também descreve esses dois métodos. Ambos deixam muito claros de que são dois métodos diferentes e que devem ser tomados em paralelo e não fundidos um no outro. Porque os princípios filosóficos que os norteiam são opostos. No método da prorrogação, o princípio filosófico está associado a um astro matador, em inglês, killer planet. Então, o Anereta é um astro matador, é um astro associado à morte, que não quer dizer que, naqueles graus aneréticos correspondentes a um determinado período da sua vida, você vai morrer. Ptolomeu deixa isso muito claro, mas com certeza você terá alguma enfermidade que vai lhe dar problema. O método do Alcoodem, que deve ser tomado com uma cautela extrema. Guido Bonatti afirma que, após fazer as contas, a partir do Alcoodem, astro doador de vida, doador de anos na realidade, você vai seguir um conjunto de regras que são, de certa forma, confusas, onde você soma anos e subtrai anos. Você faz as duas coisas. Aí você junta tudo, pega os anos do Alcoodem, que você, por mais que exista uma certa objetividade para você iniciar com os anos maiores ou médios, é subjetivo. Então, o método do Alcoodem
é mais suscetível de erro. E Guido Bonatti, sabiamente, ainda disse que o método que chegou até ele possivelmente estava incompleto. O que ele quis dizer? Em outras palavras, ele deixou subentendido de que este método está sujeito a diferenças, embora você chegue ali, duração da vida, tantos anos, tantos meses, tantos dias, este método está sujeito a não ser exatamente tão preciso, e pode ser tanto nos meses, nos dias, nas semanas, como eventualmente nos anos, porque existem fatores faltantes. Ele chegou a incluir algumas regrinhas que ele achou que de repente pudessem fazer esse ajuste fino. Talvez funcionasse para a época dele, século XI, mas não é preciso para nós hoje, século XX. Então, como é que você faz, Henrique, para você obter a direção da vida? Na verdade, sempre que eu interpreto um mapa astrológico ou faço uso de qualquer método astrológico, eu sempre procuro verificar aquela mesma informação, se ela existe, apresentada de duas outras formas, pelo menos. Então, ela tende a aparecer 3 vezes, qualquer que seja a informação e qualquer que seja a relevância dela. Então, por exemplo, se a pessoa irá se casar ou não, resposta negativa, será que eu encontro uma resposta negativa em 2 outras indicações daquele mesmo mapa? Faço isso nos métodos de predição, faço isso em astrocartografia e principalmente quando eu obtenho a duração da vida. Então, na duração da vida, eu vou obter a prorrogação, não chego na prorrogação num primeiro momento a uma época, mas sim a várias épocas, geralmente a 3, 4. Vou obter a duração da vida por Bonatti e comparo. Vou comparar com o mapa natal. Vou fazer uma avaliação do mapa natal. Primeiro, quais são as suas características genéticas que contribuem para a sua morte? Quais as indicações do tipo da morte? Quais os tipos de enfermidades? Qual é a sua condição saudável? Se aquela pessoa falece de acidente, de tiro, cirurgia, enfim, não deixo de interpretar o mapa natal. E a partir desse conjunto, eu vou para as secundárias de arco solar e vou, com as direções de arco solar, comparar com a prorrogação e depois comparar com o método do Oco-Oden. Os 3, no final das contas, vão ter de se equivaler. Normalmente, a gente chega a uma diferença de 1 semana, 2 semanas no máximo, mas uma margem bastante certa. Hora de fazer uso dos trânsitos. Existem alguns princípios associados ao mapa da morte, ou algumas condições, vamos assim dizer, metafísicas, onde é mais comum a morte acontecer. Será que elas valem para aquele nativo, para aquela nativa? Vamos confirmar. E vamos arredondar o mapa, então, tendo como referência a duração da vida obtida pelo método Oco-Oden, a época indicada pela prorrogação, as direções secundárias e, por fim, a condição dos trânsitos para aquele dia. Lembrando que a vida se encontra compreendida entre a primeira inspiração e a última expiração. Isso não é filosófico, isso é real. Tá? E é esta condição que eu vou procurar encontrar. Então, não tirarei nenhuma conclusão, não farei nenhum julgamento exclusivamente pela prorrogação ou exclusivamente pelo método
do álcool-Odem. Não fundirei os dois, porque o método para você obter o afeta é diferente do método para você obter o Hilleg. Os critérios são diferentes, as regras são diferentes, os princípios são diferentes. Embora representem essencialmente a mesma coisa, afeta e Hilleg representem essencialmente a mesma coisa, são obtidos de maneiras diferentes pelo método Ptolomeu ou pelo método que nós hoje chamamos de método de Bonaten. Tá? Essa informação lhe foi útil? Te esclareceu alguma coisa? Ótimo. Se você gostou, eu tenho um curso sobre isso lá na minha plataforma EAD, que é abracadabrazenead.com.br. Se você achou que essa informação esclarece alguma coisa para você e para alguém que você conhece, compartilha. Se essa informação foi útil para você, comenta. Mas não deixa de compartilhar também. E caso você ainda não esteja inscrito no meu canal, faz favor, se inscreve no meu canal. Abraços e paz.